Boa tarde, para mim, que estou a gravar à tarde. Cá estamos novamente. Peço desculpa pela minha ausência nestes últimos dias. Espero que vocês estejam bem, ou melhor, muito bem, tão bem quanto eu. E lá vamos nós gravar mais uma parte da nossa história fantástica. Fantástica. Vamos lá ver onde é que nós ficamos. Está cá. Deixa-me tirar aqui o som da música. Então vamos lá continuar. É um livro de Adriana Matthews, O Segredo dos Girassóis, o Diário de Anna Goldin. E vamos então ver se eu compreendo aquilo que está aqui que escrevi. Que está aqui um bocado gatafecado. Vamos lá. Então, alguns cristãos fundamentalistas afirmam que qualquer pessoa que não pratique a forma de cristianismo deles é um satanista por definição. E incluem, sobre essa dominação, os judeus, os sudamitas, as bruxas, os bruxos, apenas celebram a natureza, só isso. Nós, bruxas, não assassinamos pessoas ou animais, embora hajam diversos atos maléficos de pessoas que praticam esse tipo de rituais. Na verdade, são doentes mentais que, desculpem lá que não estou a perceber o que está aqui, isto já foi escrito há tantos anos, que deviam de ser punidos, assim aqui é, pelos mesmos rigores das leis que nos acusam. Acredito que algumas feiticeiras, por dinheiro, realmente pratiquem esse tipo de abominação para provarem o quanto são poderosas. Ana, ninguém tem o direito de tirar uma vida. O tão chamado diabo não tem esse poder. Por certo, quando um ato de feitiçaria como esse é praticado, alguém usou as próprias mãos para fazê-lo, ou por envenenamento, ou por uma prática corporal. Logicamente, quem pratica essa arte, por assim dizer, são pessoas muito inteligentes e maldosas, pois sempre deixam vestígios no local de seus crimes, para nos acusarem. Nunca faça de sua religião uma arma contra alguém. Somos responsáveis pelos poderes que nos são incumbidos e devemos saber que eles também se voltam contra nós, quando não praticados corretamente. Afundando o travesseiro, Bernadette continuou. Ame os nossos deuses e celebre os ciclos da lua e a roda do ano como você puder. Ninguém é dono dos seus pensamentos, nem da sua alma. Você é livre, somos livres, mas tome cuidado em quem confia. O ser humano é inconstante e infinitamente cruel. A viagem que fará é, na verdade, um culto aos antepassados, no caso, os seus. Reuniremos muitos irmãos, entre homens e mulheres, em uma grande celebração. Seu espírito será levado ao seu local de origem. Invocaremos as forças da natureza e enviaremos o seu espírito ao seu passado com a ajuda do elemento de fogo que caminhará nas asas do vento. Puxou as cobertas e, num bocejo, prosseguiu a explicação. Antepassado, em genealogia, é o nome que normalmente se atribui a um ascendente já morto ou que se localiza a várias gerações anteriores na representação gráfica da árvore genealógica. Na bruxaria, os antepassados representam gente do nosso sangue que resultaram no que somos hoje. Por isso, as bruxas e bruxos realizam muitos rituais em honra de seus antepassados, pois eles trabalharam para o mundo chegar onde está. Todo o conhecimento que é passado para nós está connosco graças a eles. Sempre respeitamos o que não podemos tocar. O mundo invisível está sempre presente no nosso dia-a-dia. Além desse espaço físico que estamos a ver, tem muitas coisas vivas à nossa volta. Por isso, não excomungamos quando ouvimos ou vemos alguma coisa viva à nossa volta. Por isso, não está sob o nosso conhecimento. Por isso, não está sob o nosso conhecimento. Assim é que é. Pelo contrário, oramos e pedimos sabedoria e auxílio aos nossos irmãos desencarnados, que já estão na luz. Apagou as velas do castiçal, deixando apenas uma para iluminar o ambiente, e terminamos a nossa conversa. O mais importante de tudo, isso é que as bruxas não são anticristãs, nem querem acabar com o cristianismo. Bruxas, acima de tudo, respeitam as demais religiões, assim como exigem o mesmo respeito das demais religiões. É claro que há muitas
mágoas guardadas por tudo o que foi feito e ainda é feito na história da humanidade. Mas não nos prendemos a isso, e sim a atos de presente. Queremos simplesmente viver e praticar a nossa religião em paz. As bruxas têm crenças que remontam aos primórdios da humanidade, muito anteriores ao cristianismo. O cristianismo tentou suprimir crenças, mas nós não queremos fazer o mesmo. Ana, na verdade, nada sei ainda, mas espero ter esclarecido as suas dúvidas com o pouco que me ensinaram. Sim, querida Bernadette. Nem mesmo Maria teria tido tanta sabedoria para me falar dessa tradição que é tão linda. Prometo honrar meus compromissos como bruxa. Estou muito grata pela sua paciência comigo. Agora podemos dormir? Sim, é claro. Aquelas palavras, de alguma maneira, fizeram todo o sentido para mim. É como se eu já as tivesse ouvido em algum lugar. Elas pareciam estar no meu inconsciente. Muitas vezes senti uma presença misteriosa perto de mim quando era criança. Outra me fazia sentir mal quando a Condessa estava se aproximando. Ouvia de vez em quando passos em minha escada à noite, seguindo em direção ao quarto de minha mãe. E quantas vezes eu me lembro de ter dormido sem me cobrir e ao acordar estava coberta. Isso sempre acontecia quando meu pai estava a viajar. E por certo, não era Maria, pois ela negava sempre que a interrogava. Nunca conseguia explicar a sombra por trás de mim no espelho, aos 10 anos. Gritei tanto, mas Maria disse que, por certo, era um anjo que estava ali para me proteger. Talvez fosse minha mãe, pois parei de sonhar com ela de vez. Conformei-me com as respostas, virei para o canto e adormeci profundamente. Naquela noite voltei a sonhar que estava com o monge, só que desta vez estávamos em outra época. Ele me beijou e suas mãos eram muito impacientes e percorriam o meu corpo. Seus olhos estavam fixos em meu rosto. Depois apareceram várias mulheres desconhecidas ainda para mim. Pegaram-me apressadamente pelas mãos e me levaram a outro lugar. Era uma vila, não consegui definir, pois tudo era como um relâmpago. De repente, encontrei-me numa floresta onde muitas mulheres corriam e gritavam como loucas, de um lado para o outro. Em uma fração de segundos, meu corpo já estava queimado e no meio da fumaça vi o monge tentando tirar-me desesperadamente sem êxito. Os demais, presentes, seguravam-no pelos braços. Senti o meu corpo sendo desfalecido pelas chamas, meus sonhos, minhas esperanças e meu amor. Aquelas chamas estavam devorando tudo o que ainda não tinha vivido. Eu nada podia fazer e ninguém movia um músculo para evitar aquela dor insuportável. Senti o meu espírito deixar a matéria. Acordei, agitada e a chorar muito. Cheguei a urinar na cama, de tão real que havia sido o pesadelo. Dona Helena estava sentada ao meu lado e me acalentou. Então, contei-lhe tudo o que havia sonhado, nos mínimos detalhes. Ela ouviu cada palavra sem pestanejar, porque o amor dói, Dona Helena. Como posso amar alguém que nem conheço e que me parece ser tão cobarde a ponto de me deixar morrer cruelmente? Abaixei a cabeça e me senti envergonhada pelo meu estado lastimável. Dona Helena pareceu perceber-me e disse: Não se sinta mal. Às vezes vivemos nos sonhos uma realidade que não podemos explicar. E foi isso que aconteceu com a menina. Mas estou suja. Dizem isso. Dizem que isso acontece quando a dor ou o medo são muito intensos. Seu sonho foi tão real que a senhorita viveu uma experiência intrasensorial. O que acabou em uma reação espontânea é a lei das coisas e efeitos, das causas e efeitos. Na verdade, teremos que correr com a sua viagem. A menina está viajando sem sequer entrar no círculo. É por isso que está tão confusa. E depois de muito analisar, perguntou-me: a menina ama mesmo, ou ama mesmo, não é? Se o que está a sentir é considerado amor, sim, eu amo. Antes, eu tinha receio de dizer isso a alguém, por receio de que me achassem louca. Mas aqui, com vocês, neste lugar mágico, posso ser eu mesma. Nessa floresta, nesta casa. Vocês fazem as coisas ficarem tão simples e fáceis que não sinto mais vergonha. A cada sonho tenho a certeza que irei encontrá-lo, mas ao mesmo tempo tenho medo. Ela continuou fitando-me os olhos, como se estivesse a ler a minha alma. Passei a mão pelo rosto para enxugar uma lágrima que estava prestes a cair. Dei um pequeno sorriso, ainda meio sem graça, para tentar disfarçar a tristeza no meu peito, pois Dona Helena
parecia estar esperando outra resposta de minha parte, ou qualquer outra coisa que descrevesse detalhadamente os sentimentos. Sempre tive certeza, mas a expressar sobre o que sentia abertamente ainda era sufocante e constrangedor. Depois de muito me fitar, ela disse: levante-se, está na hora das preparações. Tem tanto a fazer e tão pouco tempo. Jura? Que horas são? 2 da manhã. E o galo já fez a sua primeira chamada. Teremos que entrar no bosque e está bastante frio. Prepare-se para se lavar e continuar molhada, pois o orvalho por aqui é muito intenso. Enquanto a menina dormia, eu e as outras trabalhámos para deixar tudo prontinho para a Vossa Majestade. Riu largamente. Sinto estar a causar tanto transtorno. Não é transtorno algum. Tudo isso é em prol de uma alma atormentada. Tentaremos fazer o que estiver ao nosso alcance. Ana, só quero que seja feliz, encontrando o seu caminho onde for e com quem quer que seja. Está com medo? Não. Só assustada e curiosa. É tudo novo para mim. Imagine, nunca fui a lugar nenhum e agora estou aqui, preparando-me para fazer uma viagem mágica. Acho que sou uma mulher de sorte por ter Maria como amiga. Senão, como poderia saber da minha existência? Maria sempre foi assim mesmo. Praticar o bem comum é sua missão, menina. Ana. Assim como Maria ajuda agora, um dia deverá retribuir o favor. Saiba que Maria, quando era ainda muito pequena, um dia, do nada, ela se virou para todos e disse que a sua missão seria cuidar de uma irmã cujo destino era só de penitências e sofrimentos. Aquelas premonições deixaram todos atordoados, por causa da pouca idade de Maria, que na época só estava com 6 anos. É mesmo? Sim. Ela sempre teve o dom de prever o futuro através das cartas. Nossa mãe, se estivesse viva, teria muito orgulho dela. Já eu nasci com o dom de conhecer as ervas. Faço chás, cataplasmas e curo as enfermidades. Mas não consigo ver as cartas ou ver o futuro em qualquer outro lugar. O seu dom, por certo, é muito especial. Deve ter sido uma bruxa muito poderosa no passado. Quando voltar de sua viagem, não deve contar a ninguém o seu nome ancestral. É um segredo solene, praticamente uma regra. Se cair em mãos erradas, a menina poderá prejudicar-se. Como assim? Fica mais fácil fazer um sortilégio para prejudicá-la. É como se entregasse a sua alma às mãos dos inimigos, o segredo do seu universo passará para as suas mãos. Então, não revele para ninguém seu nome de batismo espiritual. Lembre-se de uma regrinha básica. Dê a todos os seus ouvidos e a poucos as suas palavras. Se Deus quisesse que falássemos mais do que ouvíssemos, não nos teria dado uma só boca e 2 ouvidos. Tudo o que falamos vira energia, desde a hora em que levantamos até à hora em que dormimos. Conseguir calar a mente para que ela não vire pensamentos desnecessários não é o dom ou uma virtude, é um privilégio, levando em consideração que a mente nunca se cala. Olhou para o meu estado lastimável e continuou: não se preocupe, não contarei para ninguém sobre o seu incidente. Prometo. Levante-se, vá, é hora. E você faz muitas perguntas. Levantei-me, meio preguiçosa e encabulada. Nunca havia acontecido nada assim comigo, nem mesmo quando eu era criança. Dona Helena saiu e voltou com um caldeirão de água para me banhar. Depois de tudo pronto, disse-me: faça uma oração para que seu espírito entre em sintonia com todo o universo. Lembre-se sempre agradecer por tudo o que o Pai Maior fez por si, desde o nascimento até agora. Estar viva é a maior dádiva que Deus nos deu. Lembre-se também que não vivemos sozinhos, mesmo quando achamos que sim. Compartilhamos este mundo não só com nossos irmãos encarnados, mas também com os desencarnados. Por isso, devemos estar sempre com bons pensamentos para que os espíritos de luz venham nos orientar. Nem sempre isso é fácil. Por isso, aconselho que feche os olhos e imagine um triângulo mental. Faça nesse triângulo um ponto de fixação e não deixe nenhum pensamento infrutífero penetrar-lhe na mente. Você terá de aprender a esvaziar o pensamento depois das palavras malditas. Ele é o nosso pior inimigo. Logo, verás que os pensamentos mudam, pois inconstante é o pensamento.
Eles mudam na direção tão rápida quanto o vento. Por isso, chamamos o vento de alma do mundo, ou animal mundo, pois ele compartilha nossas ideias e nossos segredos mais íntimos, entrando e saindo de dentro do nosso corpo. Ele é um dos elementos mais respeitados da natureza. Deus sabe os nossos segredos por causa do vento, que leva e traz de volta as nossas vidas em detalhes. Ele é como um mensageiro. Respiramos o mesmo ar que nossos antepassados respiravam. O mesmo ar que entra em nossas narinas já entrou em várias narinas, e a cada sequência ele se renova, levando e trazendo sabedoria e experiência. Mas, assim, como Deus ouve os nossos pensamentos, o diabo também o faz, pois ele escuta o pensamento que sai de nossas bocas. Ele faz parte dos detalhes que sempre ignoramos. Ele é o detalhe. Por isso, devemos calar o pensamento para que não se transforme em palavras que poderão nos prejudicar. Basta um pensamento nosso para estragar 3 coisas boas na nossa vida, porque nem tudo o que dizemos é ouvido por pessoas de boa índole. A inveja é uma má energia, criada pela súbita alegria do próximo. Por isso, a necessidade de nos calarmos. Nem tudo o que é bom para nós pode ser divulgado por causa desse sentimento tão baixo que existe nas pessoas, que não conseguem ser felizes. O ser humano, de tanto pensar e fazer o mal, criou o diabo. Deus lhe deu o nome de Lúcifer. Não devemos temê-lo, mas evitá-lo. Então, esvazie o seu pensamento para revigorar todas as suas forças ainda mais. Ficamos assim por horas, meditando, com os olhos físicos fechados, mas com os olhos do espírito bem abertos. Naquela espécie de transe consciente, vi formas, símbolos e coisas extremamente pessoais. Depois de alguns minutos, 2 outras moças entraram, despertando-nos. A dona Helena me disse: agora que já fez as suas orações e limpou o seu corpo físico e mental, precisará de banhar de meditação espiritual. Preparei-lhe algo muito especial. Deverá permanecer inerte por algumas horas até que a água esfrie por completo. Não quero perguntas, por favor. Eu sei exatamente o que pensa. Embora já tenha tomado banho hoje, será o dia dos banhos, acredite. Agora, retire roupas novamente, suas roupas novamente. Levante-se dessa cadeira. Fiquei meio zonza com tanta coisa a acontecer. Era muita informação de uma só vez. Dona Helena, vendo minha inércia, disse: levante-se, menina, e pare de fazer corpo mole. Estamos preparando-lhe um ritual sagrado. Não deve demonstrar tanto desinteresse. Ela estendeu as mãos e ajudou a levantar-me. Retirei as minhas roupas e entrei na banheira, cuja água estava deliciosa. Dona Helena e suas moças jogavam-me em cima de mim pétalas de girassóis e óleos perfumados. Algumas ervas especiais também foram salpicadas por cima de mim. Depois de todo esse ritual, ela falou: hoje não será um dia comum. Terá uma dieta adequada e outros banhos que purificarão como este. Purificará seu espírito com orações e deverá esvaziar a mente consciente. Não poderá pensar muito em coisas mundanas ou futilidades. E como sei que isso é impossível em sua idade, preparei-lhe um chá especial que também terá de tomar sem caretas. Após cada refeição, toma um copo deste chá. Irá dormir a maior parte do tempo. Não se preocupe com isso. No seu caso, isso não é mau, pois sei o quanto tem andado esgotada devido aos sonhos atordoados. Não deverá falar com mais ninguém além de mim. Não tente puxar conversa com as outras meninas que entrarão no quarto. Elas estão em estado de purificação e não falarão consigo. Converse com seu coração, isso lhe fará bem. Faça-lhe perguntas. Acho que ele está cheio de respostas. Que bom, pensei comigo. Voltei à minha vidinha cotidiana e tediosa de antes. E ainda tinha que falar com o meu coração, logo com ele que vivia tão atordoado, coitado. Precisava mais de respostas do que eu, mas mesmo a contragosto fiz tudo como foi determinado. Depois de ter ficado de molho por quase 1 hora, saí da banheira. Dona Helena saiu em seguida e eu fui para a janela. Pude ver todas aquelas mulheres correndo de um lado para o outro. Pareciam muito determinadas em terminar os seus afazeres. Confesso que estava muito curiosa para fazer aquela viagem. Horas depois, Dona Helena retornou ao meu quarto e trouxe-me o de jejum. Então, rompeu o silêncio que já estava me deixando louca e disse: não irei levá-la à floresta agora pela manhã como havíamos planeado.
A pessoa responsável por abrir o ritual está um pouco distante daqui, fazendo um parto. Então, sairemos daqui ao entardecer. Para mim foi um presente dos deuses, pois assim nos dará mais tempo para preparar o ritual de fogo. Por favor, Dina Ana, não se esqueça de tomar o seu chá. Falou essas palavras e saiu, deixando-me novamente. Depois que fiz o meu de jejum e tomei o chá, cujo gosto era de água suja, fui para a cama, na tentativa de ler um pequeno livro que achei perdido em cima de um caixote de madeira. Mas foi em vão, pois ao sentar-me à beira da cama comecei a cochilar e acabei por cair em um sono profundo, como já era de esperar. Dormi tanto que nem sonhei. Aquela mistura amarga de ervas, cultivadas secretamente pelas colonas, deixava-me tonta cada vez que eu tentava colocar os pés no chão. Dona Helena deve ter-me falado, em algum momento, que não conseguiria lembrar-me sobre os efeitos do chá. Estes eram entorpecentes e nauseantes. Diziam que o seu poder era curativo, depurativo e que abria todos os chakras espirituais do nosso corpo, de maneira que tirava tudo de mal que havia no corpo. Novamente fui deitar-me, pois minhas pernas bambeavam. Acordei às 11 e refresquei-me para o almoço. O sol estava quente e o quarto ficava monótono. Não tinha nada o que fazer. Uma moça, com o rosto coberto por um fino véu, trouxe-me o almoço. Mais tarde, soube que o seu rosto estava coberto para evitar que eu a interrogasse. Voltei à janela e vi uma multidão indo em direção à clareira que dava para o outro lado do pequeno ribeirão. Acabei por contar pétalas de flores e adormeci, sentada numa cadeira e debruçada sob o beiral da janela. Quando acordei, às 2 da tarde, outro banho de purificação me esperava. Repeti o ritual como pela manhã. Após o banho, retornei à janela e novamente perdi-me em pensamentos que teimavam em me passar perguntas e dúvidas. Lutei contra mim mesma, como me foi determinado, e voltei os meus olhos para as colunas, mudando assim o rumo que estavam tomando. Notei que a pequena clareira reunia uma grande multidão. As mulheres não estavam sozinhas. Haviam homens também, muitos idosos, e todos estavam a entrar mata dentro, deixando-me sozinha. Por instantes, essa foi a impressão que tive. Comecei a ficar com medo, pois a solidão sempre me apavorava. Foi quando escutei uma voz a sussurrar ao meu ouvido. Cheguei a pensar que poderia ser o vento e arrepiei-me. Poderia estar a ficar louca. De repente, senti atrás de mim uma presença muito forte. Era como se fosse um anjo, pois me transmitiu muita paz e calma. E sua voz, macia e nítida, voltou a sussurrar em meu ouvido, dizendo baixinho: acalme-se, Ana. Era a voz de uma mulher. Olhei rapidamente para trás para ver quem era, mas não tinha ninguém. Somente eu e o resto da mobília. Não tive medo, mas fiquei sem conseguir dar explicações ao fato acontecido. Os pensamentos são realmente como o vento, voam rapidamente. E como em um passe de mágica, distraí-me para olhar para o horizonte, observando a natureza. E novamente a calmaria instalou-se dentro de mim. Vi aves que nunca sonhara ver na cidade. Senti o cheiro da terra fresca, do mato molhado e das flores. Poderia identificá-las só pelo cheiro. O vento soprava em meus cabelos, parecendo beijá-los. Senti a força da natureza. Que horas são? Ok. De maneira mágica. Era como se o Criador tentasse me mostrar como era perfeita a sua obra. O amor estava em toda a parte. O lugar era mesmo incrível. As coisas falavam de maneira silenciosa. Uma paz indescritível e sublime tomou conta de todo o meu ser e quis voar como um pássaro, pois minha alma estava totalmente livre. 3 toques à porta despertaram-me do meu sonho acordada. Era Dona Helena novamente. Entrou com mais 2 moças, trazendo outro banho de ervas, muito brancas e transparentes, para que eu vestisse. Colocaram velas por todo o quarto, despiram-me e dessa vez Dona Helena fez questão de me banhar, embora não me dirigisse a palavra. Controlavam baixinho, em uma língua estranha. Defumaram todo o ambiente e todo o meu corpo num ritual estranhíssimo. Dona Helena dizia apenas palavras da mesma língua em que cantavam as raparigas.
Depois de apenas banharem-me de pé, puseram em mim as vestes brancas e transparentes, sem enxugar o meu corpo, que se arrepiou com o vento frio que entrou pelo quarto. Em minha cabeça colocaram uma pequena tiara de flores do campo e Dona Helena agradeceu aos deuses e fez-me ajoelhar em sinal de humildade para consagrar a minha cabeça com óleo sagrado. Pôs-me de pé novamente e deu-me mais um pouco daquele chá horrível que já estava me deixando cada vez mais tonta. Por fim, depois de terem terminado o ritual de consagração e agradecimento, abriu a porta do quarto de onde o saber só depende da quantidade de experiências vivenciadas e adquiridas pelo espírito encarnado ou desencarnado, e vivendo um dia de cada vez conseguiremos alcançar todos os nossos objetivos. A calma e a paciência nos fazem cada dia mais capazes de chegarmos a um estado de paz interior. Devemos trabalhar muito por isso, muita paz e muita luz. E entramos no capítulo 2, que é o capítulo da iniciação. Ok? Vamos deixar este capítulo para amanhã, para vocês acompanharem assim com mais clareza. E amanhã cá nos encontramos novamente. Daqui a bocadinho temos a nossa aula na página, na AMA, e lá vos espero. Beijinhos no coração.